Bueno, então, pessoal, vamos falar agora sobre o coordenador do grupo, tá? Isso daqui vai ser o manual do coordenador. Então, a gente vai conversar sobre todas as funções, todos os deveres, o lugar na hierarquia que o coordenador ocupa, tudo que ele tem que fazer para um trabalho funcionar bem e tudo que ele não pode fazer se ele não quiser destruir um trabalho. Então, a gente vai passar por todos esses cenários que o coordenador habita dentro de um grupo e principalmente a sua importância, o tamanho da importância que tem um coordenador num grupo de dança, numa invernada e num CTG. O coordenador é muito importante. E é muito importante que o coordenador entenda o seu lugar, entenda a sua função, para que ele consiga da melhor forma possível auxiliar na evolução do grupo e da entidade. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o coordenador é que ele é o elo mais importante que liga todas as engrenagens do CTG. É ele que faz tudo isso funcionar, é o coordenador. Porque ele é o elo que liga o dançarino, o instrutor, a patronagem, os pais e os outros grupos também. Então, o coordenador ele tem essa função de conectar. Por isso, é imprescindível que o coordenador seja uma pessoa comunicativa e que se dê bem com todo mundo. Se o coordenador for uma pessoa um pouquinho intragável ou que as pessoas não gostem muito, já dificulta bastante a convivência. Por isso que o coordenador precisa fazer esse esforço e esse jogo político de conseguir se dar bem com todo mundo. Então isso também faz parte da função do coordenador. Ah, mas eu não me dou bem com fulano, não me dou bem com ciclano, não tô nem aí. Bom, aí talvez tu não esteja pronto para ser um coordenador. Porque o coordenador não pode ter esse tipo de preferência e não pode ter esse tipo de jeito para tratar com as pessoas. Ele tem que ser político e ele tem que prezar pela boa vizinhança de todo mundo da entidade. Esse é o primeiro ponto sobre o coordenador. Outro ponto muito importante é que a gente esquece a origem da palavra coordenador. O coordenador coordena. E isso pode parecer engraçado agora, né? Mas a verdade é que muitos coordenadores começam a falhar quando pensam que tem que fazer tudo sozinhos. Não, o coordenador ele coordena. O coordenador, na verdade, ele é só mais um pai que está ali prestando o seu serviço, o seu auxílio para o grupo, na grande maioria das vezes sem receber nada em troca por isso. Então, como pai, a função dele é organizar os outros pais. Porque os pais precisam entender que quando o dançarino decide entrar no CTG, é a família toda que entra. E quando o coordenador precisar de auxílio, de ajuda, de qualquer coisa, para qualquer evento, qualquer viagem, é obrigação de todos os pais estarem lá prestando esse auxílio. Então, nós precisamos que tenha 100 mesas espalhadas aqui no tablado para um evento. Lá vai o coordenador botar 100 mesas sozinho no tablado. Não. O coordenador vai coordenar isso. Ele vai convocar os alunos, ele vai convocar os pais, precisamos organizar o salão, quem pode vir às 2 horas, quem pode vir às 4 horas. E assim ele vai gerenciando. Esse é o trabalho do coordenador. Se engana quem pensa que o trabalho do coordenador é só ele sozinho, botando a mão na massa ali, fazendo tudo pelos outros. Não. O coordenador coordena, gerencia. E esse é o principal erro que os coordenadores cometem. Às vezes eles não querem atrapalhar. Ah, eu não vou incomodar. Não, incomoda sim. Porque todos os pais têm a mesma obrigação. Todos os pais estão ali pelo mesmo motivo. E o coordenador é só um pai com um pouquinho mais de responsabilidade. Outro ponto importante que o coordenador precisa entender é que ele é o elo de confiança de toda aquela engrenagem que eu falei. Se os dançarinos precisam reclamar do professor, ou sugerir alguma situação que o professor possa não estar se comportando muito bem, possa estar pegando pesado em algum momento, ou até alguma coisa que eles não estão concordando com o professor, aonde eles vão reclamar? Na coordenação. A coordenação está ali para isso. A coordenação também está ali para ouvir o professor, para ouvir o instrutor. Muitas vezes o instrutor está dando aula e aquelas vozes na cabeça estão falando aqui e o professor precisa externar aquilo ali, precisa conversar aquilo ali com alguém. Isso ajuda muito até a clarear as ideias do professor. Não, olha só, tu tá vendo aquele dançarino lá? Olha como ele não tá fazendo o que eu pedi. Tá vendo? Aí depois eu tiro, vem a mãe reclamar. E isso é bom pro professor, porque ele consegue colocar os pensamentos para fora e principalmente ele consegue ser transparente com o coordenador sobre aquilo que ele está pensando. Para que o coordenador tenha ferramentas e armas para poder defender o trabalho do professor lá na frente. Então é muito importante que o coordenador tenha essa linha aberta
tanto com os dançarinos quanto com o professor, para que ele escute o professor e para que ele também escute o dançarino. E aí ele vai poder colocar na balança e ver qual a melhor solução para aquele problema ali. Então é crucial que a convivência do coordenador com os dançarinos e com o instrutor seja impecável. Não pode ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de descontentamento, nada. Nada. O instrutor e o coordenador precisam ser uma equipe, assim como os dançarinos e o coordenador também precisam. E onde se encaixa o coordenador na hierarquia do CTG? Bom, de forma simples, tá, e direta, lembrando que cada entidade pode trabalhar de um jeito diferente, tá? Mas de forma geral, o patrão está no topo da cadeia alimentar, né? Qualquer entidade, o patrão, o vice-patrão, o diretor artístico, o coordenador, o instrutor e os dançarinos. Essa é a cadeia hierárquica que sustenta o CTG. Então é interessante o coordenador entender que ele está entre o diretor artístico e o instrutor. Ele está ali no meio. Ou seja, se o dançarino tiver qualquer situação para reclamar, ele não vai falar com o patrão. Ele vai falar com o coordenador do grupo dele. E o coordenador, se não conseguir resolver, vai falar com quem? Com o diretor artístico do grupo dele, da entidade dele. E o diretor artístico, se não conseguir resolver, aí sim leva para a instância superior, que é o patrão. Então, lembrando que o instrutor, ele se submete ao coordenador. O instrutor, ele está ali para prestar o serviço dele dentro do tablado e deve suas explicações ao coordenador. Assim como o coordenador deve suas explicações ao diretor artístico e assim, consequentemente. Claro que o instrutor e o coordenador do grupo, como eu disse antes, eles são um conjunto. Eles são um conjunto. Então, o ideal seria o instrutor sempre conversar com a coordenação e explicar o que está fazendo. Ó, eu tirei o fulano porque o fulano fez isso, isso, isso que eu pedi para não fazer. Ó, eu vou colocar essa prenda aqui porque eu tô gostando dela, acho que ela tá merecendo aqui um lugar. Claro, não precisa justificar cada ação que vai fazer. Mas é bom essas ações principais, né, essas decisões mais importantes que o instrutor vai tomar dentro do tablado, é sempre bom ele comunicar à coordenação. Para a coordenação estar ciente do que está acontecendo. E a coordenação precisa estar presente e onipresente o tempo todo. Agora vamos falar sobre as funções que um coordenador precisa exercer dentro de uma invernada. Eu vou listar elas, tá, por tópicos, para ficar mais fácil da gente debater. A primeira delas é estar presente em todos os ensaios. É inegociável que o instrutor nunca dê ensaio sozinho. Principalmente quando se trata de crianças, seja invernada pré-mirim, mirim ou até juvenil. Sempre é importante ter outro adulto além do professor assistindo o ensaio. Porque isso vai fazer com que haja uma testemunha caso ocorra alguma situação que não deveria ter ocorrido. Ou um aluno que se passou, que foi mal educado, ou o próprio professor que possa ter se passado um pouquinho na postura, na cobrança, no palavreado, né? Isso pode acontecer. E é sempre bom ter outro adulto ali, da coordenação, para assistir o ensaio todo. Não foi uma e nem duas vezes que os meus alunos já chegaram em casa dizendo que eu falei uma coisa que eu não falei. E que se eu não tivesse a minha coordenação junto comigo, eu poderia ter tido muitos problemas. Então, a minha sorte é que eu sempre tive alguém da coordenação no ensaio comigo, trabalhando no ensaio comigo. Porque isso, crianças são crianças, às vezes eles se sentem ofendidos ao extremo por alguma situação e acabam levando isso para os pais, e pais são pais. Eles vão querer defender seu filho, porque eles nunca cogitam, né, que o filho possa ter feito algo errado. Não, é sempre outra pessoa que fez. Ora, quem é que está xingando o meu tesouro? Mas brincadeiras à parte, é muito importante o coordenador estar presente nos ensaios, porque ele precisa saber de tudo. E para ele saber de tudo, ele precisa ver tudo. Isso é crucial, ok? Auxiliar o instrutor e os dançarinos. O coordenador precisa estar presente no ensaio, por aqueles motivos que eu listei ali anteriormente, mas também caso haja algum problema no ensaio. Um dançarino que se machuca, um dançarino que passa mal, daqui a pouco dois dançarinos que brigam, pode acontecer, já vi acontecer. O instrutor ele não pode parar o ensaio para atender um dançarino que está passando mal no banheiro de repente. Então, para isso, a gente sempre tem ali o coordenador para fazer esse trabalho, para fazer essa função.
Se precisar levar no médico, se precisar levar para casa, temos sempre ali o coordenador para fazer esse trabalho, para prestar esse auxílio. Daqui a pouco o instrutor precisa de um material assim, nossa, tem como a gente pegar tal coisa em tal lugar? Lá vai o coordenador. É para isso que ele está ali, para prestar esse auxílio. Indumentária. Seja ela indumentária nova ou velha, antiga, usada por outros grupos, cabe ao instrutor fazer todo esse levantamento. No caso de uma indumentária antiga, vamos reutilizar a indumentária do ano passado, beleza. Quem é que ainda está dançando, quem é que não está dançando, onde tem essa indumentária, quem tem essa indumentária, tem o contato de todo mundo, eu vou atrás. Liga, fulano, precisamos da tua indumentária. Tem como trazer aqui para nós? Se a indumentária for do dançarino, quanto tu vende para nós a indumentária? Já tem uma mãe querendo. Ó, fulano quer vender, quanto vai pagar lá para ele, faz o Pix para ele. Então o coordenador precisa correr atrás. Ele precisa entregar para o instrutor o grupo vestido. Vestido. Ó, todos os peões estão com todos os chapéus, todas as esporas, todos os lenços, as prendas com todos os vestidos, todas as botinhas, todos os brincos, todos os anéis. Tá todo mundo vestidinho. No caso de uma indumentária nova, o coordenador precisa correr atrás de tecidos, fornecedores, costureira para fazer as medidas, para confeccionar as pilchas, tudo isso o coordenador precisa correr atrás. Aqui vem um ponto de atenção, que é muito importante. Ó, atenção, atenção. O coordenador não deve, nunca, em hipótese alguma, colocar algo dentro do tablado que não passe pelo aval do instrutor. O coordenador não pode chegar lá e olhar, ai, nossa, que lenço bonito esse aqui. Vou comprar 12, um para cada peão. Chegar lá, o lenço é preto. Como é que o instrutor vai deixar o grupo dançar com lenço preto? Olha que brinco bonito, vai ficar lindo nas minhas prendas mirim. Aí elas com uns brincão de argola desse tamanho assim. Ó, professor, comprei para todas elas têm. Então é muito importante que tecido, desenho de indumentária, acessórios, qualquer item que for entrar no tablado precisa passar pelo professor. Não é negociável. O responsável técnico pelo que tem ali dentro é o professor. Então o coordenador não pode colocar nada ali dentro que não passe pelo professor. Então ele tem que correr atrás de tudo, porém sempre em constante conversa com o professor. E é função do professor prestar esse auxílio para o coordenador também. Não vai deixar o pobre coitado lá se virando sozinho. É função do professor prestar esse auxílio também, ok? Organização do ensaio. Horários, local, uniforme. Se o ensaio vai ser de bota, se o ensaio vai ser de tênis, se o ensaio vai ser no local de sempre, que geralmente é um CTG, se o ensaio vai ser num ginásio, em algum outro local, é função do coordenador gerenciar isso tudo e comunicar tanto aos pais quanto aos dançarinos para que não haja falta e principalmente justificativa. O ensaio hoje era de tênis, mas eu não vi, eu não sabia, porque a coordenadora não avisou. Aí complica. Tá? Então o coordenador precisa sempre manter a comunicação bem alinhada sobre tudo que vai acontecer ao redor do ensaio. Aqui vem um ponto muito interessante, a comunicação com os pais. Isso aqui é um ponto que engloba tudo que a gente vem falando até aqui. O coordenador tem que ter essa linha direta com os pais. Eu sou relativamente contra os pais terem um acesso muito grande ao professor. Eu acho que para os pais conversarem com o professor, especialmente se for algum assunto mais delicado, deve ser apenas na presença da coordenação e da patronagem. Não é ou da patronagem, é e da patronagem. Claro, aquela conversa informal, né, aquela conversa educada, aquela conversa de até uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, super tranquilo. Agora, se o pai quiser fazer qualquer tipo de reclamação do professor, com o professor, ou quiser fazer algum questionamento, por que a minha filha não está dançando? Que geralmente é esse, né? Só na presença da coordenação. Porém, a coordenação precisa ter essa linha mais direta com os pais. E aí entra a onipresença da coordenação. Que é quando ela está presente sempre em todos os ensaios, vendo o que está acontecendo. Quando o pai chega com problema, ela já está voltando com a solução. Porque ela viu. A coordenação viu. A coordenadora viu, o coordenador viu, ele sabe o que está acontecendo. Não, isso aí que tu está me trazendo é por causa disso aqui. Ó. O professor fez isso por causa disso, disso, disso. Ó, aconteceu isso porque aconteceu isso, isso, isso. Porque o coordenador viu acontecer. Ninguém contou para ele, não foi o professor que contou para ele. Ele viu acontecer. Então, essa comunicação com os pais ela é muito, muito, muito importante da parte do coordenador. E agora um item muito importante. O coordenador precisa estar a par de toda a regulamentação, seja do CTG ou seja dos eventos que o CTG vai participar. Ou seja, o coordenador precisa saber que tipo de roupa se usa dentro de um CTG, seja no momento do ensaio, seja no momento de um evento, seja chegando no ensaio, seja saindo do ensaio.
Mesmo nos dias quentes, o coordenador precisa observar a vestimenta dos dançarinos, tanto dos peões quanto das prendas, de acordo com a regulamentação do CTG. Então, o coordenador precisa estar muito atento a tudo isso. E também a regulamentação dos eventos. Data de inscrição dos rodeios, carteirinhas, se todos os dançarinos estão com as carteirinhas em dia, mensalidades, se todos os dançarinos estão com as mensalidades em dia, inscrição dos rodeios com idades, com se tem coringa, se não tem coringa, se libera isso, não libera aquilo, o regulamento do rodeio. Quantas danças vai ser? Ah, é 3 danças. Não, é 6 danças. Não, é 9. É fila roda independente. Essa parte, claro, o instrutor vai estar ligado sempre, mas o coordenador tem essa obrigação de conhecer os regulamentos. Então é simples, todo evento tem regulamento. É só abrir e ler. Não é difícil, é só abrir e ler, certo? Agora a gente vai falar sobre a chave para um bom desempenho de um coordenador. O que o coordenador tem que fazer para ele ter um bom desempenho, para ele desempenhar bem a sua função? Em primeiro lugar, a comunicação. Como a gente já falou antes, o coordenador precisa ter essa linha aberta com os dançarinos, com os pais, com o instrutor e com a patronagem. Sempre, 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 sempre. Então ele precisa ser uma pessoa extremamente comunicável, extremamente acessível. Todo mundo que tiver alguma dúvida tem que ter acesso ao coordenador. E o coordenador tem que sanar essa dúvida. Ele não pode deixar a pessoa com dúvida, seja ela quem for, sobre o assunto que for. Se ele não souber, ele vai atrás da resposta. Se a resposta só o professor puder dar, ele vai falar com o professor. Não tem problema. Mas o coordenador não pode deixar ninguém sem resposta. Ele tem que ter a tranquilidade de se comunicar bem, de falar tranquilamente, sem gritar, sem diminuir ninguém, sem se exaltar com ninguém, porque às vezes vai chegar um pai que vai querer brigar e o coordenador tem que... Não, calma, não é bem assim. Vamos devagar. Então, ser coordenador não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Precisa ter muito discernimento, calma e paciência. Mas a gente consegue. Ter organização. O coordenador precisa ter uma organização impecável, com listas com o nome de cada dançarino, data de nascimento, de preferência outros dados como quando entrou no CTG, número do cartão tradicionalista, nome dos pais, endereço, um cadastro completo dos dançarinos. Caso haja algum problema, o coordenador sabe onde o dançarino mora, sabe o nome do pai, sabe o nome da mãe, sabe tudo. De preferência, os horários de cada dançarino, se estuda de manhã, se estuda à tarde, para que numa organização de um ensaio extra, a gente já tenha essas informações. Então o coordenador precisa ter essa organização impecável. Os cartões tradicionalistas todos em dia, todos numa pastinha na mão de quem? Isso mesmo, do coordenador. Ah, mas a mãe quer ficar com o cartãozinho bonitinho em casa. Não! Com exceção daqueles dançarinos que participam de competições individuais, todos os outros cartões devem ficar numa pasta na bolsa da coordenadora. Não fica com os pais. Porque na hora do brete, é da coordenadora, do coordenador, que o professor vai cobrar. Ué, como que o meu aluno não entrou porque não tem cartão? Ah, é que a mãe não trouxe. Aí a culpa é da mãe ou é da coordenação? Sempre vai ser da coordenação. E o coordenador precisa ter um senso coletivo muito grande. Saber que cada peça tem a sua função. E o coordenador está ali para gerenciar tudo isso. Tá? Então o trabalho do coordenador ele é, sim, relativamente simples. Só que ele é difícil de ser executado, porque é um trabalho que depende de outras pessoas. Mas o coordenador precisa ter o rumo, precisa ter o caminho, precisa ser muito centrado para isso. Para finalizar, vamos falar sobre os erros que podem fazer um coordenador destruir um trabalho. Isso aqui é muito importante mesmo, porque mais importante do que os acertos são os erros, porque o coordenador pode cometer 100 acertos. Se ele cometer um erro, ele pode botar tudo a perder. E o erro mais comum é quando o coordenador quer competir com o professor. Quando ele quer ser mais que o professor. E quando ele quer mandar mais que o professor. Como eu disse, professor e coordenador é um conjunto. É uma coisa só. E só assim o trabalho funciona. Se o instrutor quiser se meter no trabalho da coordenação, dá problema. E se a coordenação quiser se meter no trabalho do instrutor, dá um problema maior ainda. Aí ficam os dois numa briga de ego sem tamanho. E ficam os dois trabalhando emburrado e só quem perde com isso é o grupo. Então, coordenador coordena, instrutor instrui. Cada um na sua. Quando o coordenador precisar de ajuda, professor, preciso que tu me ajude nisso, nisso, nisso. O professor vai lá e ajuda. E quando o professor precisar, minha coordenadora, preciso de uma ajuda aqui, tal, 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 tal. Ela vai lá e ajuda. Pronto. Agora,
Tu, coordenador, não te mete onde tu não é chamado. Tu, professor, não te mete onde tu não é chamado. Deixa cada um fazer a sua. Só assim a gente vai conseguir entregar o melhor do professor e o melhor do coordenador. Cada um fazendo a sua parte. Favoritismo. Aqui é um ponto muito delicado, porque a maioria dos coordenadores são pais de algum dançarino. E é muito difícil o pai ou a mãe deixar o lado pai de fora e se concentrar só no lado profissional ali, gestor. É muito difícil, muito difícil. Então, naturalmente, o coordenador tem uma tendência a puxar para o lado do seu filho. Ou daqui a pouco para um amiguinho do seu filho, ou para qualquer pessoa que o coordenador tenha um gosto pessoal um pouco maior. Não podemos cair nessa armadilha. Não podemos. O coordenador tem que ser imparcial, sem favoritismo. Deixa que o professor cuida disso dentro do tablado e eu cuido da parte da coordenação aqui fora. Eu sei que essa é a parte mais difícil, mas com concentração e determinação a gente consegue. Falta de diálogo. A gente já entendeu com todo esse material aqui que o diálogo é a chave principal para um bom coordenador. Para a coordenação funcionar bem, ela tem que ter diálogo com todo mundo. Instrutor, dançarinos, patronagem e pais. Então, quando um coordenador não gosta de conversar, seja com quem for, é um péssimo sinal. O coordenador tem que estar ali, aberto, disponível e, de preferência, com um sorriso no rosto, para poder atender a demanda de quem tem alguma queixa, sugestão ou até algum tipo de orientação que possa ajudar no andamento do grupo. Então, a falta de diálogo é uma baita de uma armadilha que muitos coordenadores acabam se perdendo. E por último, mas não menos importante, a ausência. Nada disso importa se o coordenador não estiver presente, 100% presente no trabalho, nas atividades, no ensaio, nos rodeios, né, nos eventos, nas apresentações. O coordenador precisa estar 100% presente. Então, o pior erro que ele pode cometer é a ausência, é não estar lá. Não estar lá para auxiliar o instrutor, não estar lá para ouvir os dançarinos, não estar lá para participar do trabalho. Esse erro é imperdoável. E esse foi, então, o manual do coordenador, onde a gente conseguiu reunir funções, deveres, obrigações, que todo coordenador precisa exercer para que o trabalho na entidade, para que o trabalho no grupo de dança funcione da melhor forma possível. Claro, isso aqui foi um apanhado geral de algumas funções que o coordenador tem. Mas tem muito mais coisa que o coordenador faz nos bastidores. Organizar almoço, o coordenador é um psicólogo, assim como o próprio professor, mas tudo isso faz parte de uma função tão gratificante e maravilhosa que é essa de coordenar um grupo de dança. Quando eles chamam de tia fulana ou tio fulano, e aí tem, às vezes é um casal que coordena, e as crianças têm um carinho tão grande por quem está ali com eles, que é inexplicável. Eu lembro quando eu era PA e tinha as minhas coordenadoras, eu lembro de todas elas até hoje com muito carinho. Elas sempre foram uma extensão da minha família. E eu que nunca tive a presença muito constante da minha família nos eventos e rodeios, sempre vi na coordenação esse carinho familiar. Então eu sou muito grato a todas as minhas coordenadoras, seja de quando eu era dançarino ou agora como instrutor. Vocês fizeram de mim uma pessoa muito melhor. Muito obrigado. E se ficou alguma dúvida, é só prender o grito. Um abraço.